cheiro de perfume a despertou. Perfume errado no lugar errado. Rachel Bennett jazia indefesa na sua cama de hospital. Grávida de 32 semanas, recuperando-se de um acidente de carro que deveria tê-la matado, a unidade de terapia intensiva zumbia ao seu redor. Máquinas apitando, mantendo-a viva, mantendo seu bebê vivo. Mas a mulher parada ao lado da sua cama não era uma enfermeira. Mayon, você acha que, porque está grávida, ele vai ficar? Vanessa, a assistente do seu marido. Não, mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele teria te deixado meses atrás, se você não tivesse prendido ele. O monitor cardíaco de Rachel gritou. O alarme de sofrimento fetal disparou. O que Rachel ainda não sabia, o que ela estava prestes a descobrir, despedaçaria tudo o que ela pensava saber sobre seu casamento, sobre seu marido, sobre o quão perto ela chegou de nunca mais acordar. Porque aquele acidente de carro não foi um acidente, e o marido dela sabia. Esta é a história de uma mulher que deveria desaparecer, que deveria ser apagada. Mas, em vez disso, ela se tornou impossível de ignorar. Esta é a história de Rachel. O som de vidro estilhaçando não foi o que acordou Rachel. Foi o cheiro de perfume. Forte. Caro. Errado. Rachel flutuava em algum lugar entre a morfina e a consciência. A UTI zumbia ao seu redor. Máquinas apitavam seu ritmo constante. Um a cada segundo. Confiável. Seguro. As luzes fluorescentes uniam no teto. Brilhantes demais, mesmo através das pálpebras fechadas. Grávida de 32 semanas. 3 dias na UTI. Costelas fraturadas. Concussão. Bebê estável. Monitoramento necessário. O médico disse que ela teve sorte. A palavra parecia estranha. Nada daquilo parecia sorte. Seu pai não havia saído do seu lado. Charles Bennett. 62 anos. Construiu um império do nada. Perdeu a esposa há 10 anos. Rachel era sua única filha. Seu mundo. Ele esteve ali a todo momento, exceto quando Margaret o forçava a ir para casa tomar banho. Mas ele não estava ali agora. A cadeira ao lado da sua cama estava vazia. A primeira vez que ela estava sozinha desde o acidente. O perfume cortou o cheiro de antisséptico. Forte. Floral. Não era cheiro de hospital. Não era cheiro de enfermeira. Errado. Rachel tentou abrir os olhos. Eles não cooperavam. Pesados. Viscosos. A morfina a puxava para baixo, mesmo enquanto seu cérebro gritava para ela acordar. Uma figura se moveu ao lado da sua cama, mais perto do que uma enfermeira ficaria. As máquinas apitaram mais rápido. A frequência cardíaca de Rachel subindo. Você acha que ganhou? A voz era familiar, mas errada. Aguda. Raivosa. Você acha que, porque está grávida, ele vai ficar? Os olhos de Rachel finalmente se abriram. Embaçados no início, depois focando. A mulher ao lado da sua cama usava roupas de grife, batom vermelho, cabelo perfeitamente arrumado, seu rosto contorcido de fúria. Vanessa, a assistente de Derek. Não apenas sua assistente, pela forma como estava parada, pela possessividade na sua voz, pela fúria nos seus olhos. A outra mulher. Ele não te ama. Ele me ama. Ele me disse. Rachel tentou falar, mas sua garganta era lixa. O botão de chamada. Onde estava o botão de chamada? Suas mãos procuraram o cobertor. Tubos e fios se emaranhavam nos seus dedos. Ele teria te deixado meses atrás, se você não tivesse engravidado de propósito. Você prendeu ele. As palavras caíram como socos. Prendeu ele. Derek havia dito exatamente aquelas palavras. 14 de setembro.
A noite em que ela contou sobre o bebê. Ele pediu desculpas imediatamente. Disse que estava estressado com o trabalho. Ela acreditou nele. Ela sempre acreditava nele. A mão de Vanessa agarrou o suporte de soro, os nós dos seus dedos brancos. Você tinha tudo. O nome, o pai com dinheiro, a vida perfeita, e é tão fraca que nem consegue manter o marido interessado. Rachel encontrou sua voz. Apenas um sussurro. Saia. Ou o quê? Você vai dizer ao Derek que visitei a pobre esposa dele no hospital? Ele já sabe que estou aqui. A máquina começou a apitar mais rápido, mais alto. A frequência cardíaca de Rachel disparando. Os números no monitor subindo. 120. 130. 140. Ele sente pena de você, é só isso. Obrigação. Quando esse bebê nascer, ele terá ido embora em 1 ano. Os homens sempre vão embora eventualmente, mas eu ainda estarei lá. Vanessa esticou a mão em direção à mesa de cabeceira. Derrubou a jarra de água. Ela se espatifou no chão. A água se espalhou pelo azulejo. O som ecoou na silenciosa UTI. Passos. Correndo. Rápido. A doutora Helen Garrett irrompeu pela porta. Ela captou a cena instantaneamente. Mulher desconhecida ao lado da cama. Paciente em sofrimento. Alarme gritando. Segurança, agora! Sua voz cortou como aço. 2 seguranças apareceram em segundos. Eles se moveram em direção a Vanessa. Ela recuou em direção à porta. Lentamente. Deliberadamente. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Isso não acabou. Rachel não conseguia responder. Não conseguia respirar. A verdade estava se expandindo no seu peito como vidro quebrado. Todas as peças que ela se recusara a ver. Todos os sinais que ela ignorara. Estavam cortando-a por dentro. A doutora Garrett apertou o botão de chamada de emergência. Mais enfermeiras chegaram. Elas cercaram a cama de Rachel, verificando monitores, ajustando máquinas, suas vozes calmas, mas urgentes. Pressão arterial, 160 por 110. Frequência cardíaca, 150. Frequência cardíaca do bebê caindo. 110. 105. Eu preciso que você se acalme pelo bebê. Agora. A voz de Garrett estava perto do ouvido de Rachel. Apenas respire. Para dentro e para fora. É só isso que você precisa fazer agora. O bebê. Olivia. Rachel havia escolhido o nome semanas atrás. Derek disse que estava tudo bem. Ele disse que estava tudo bem. Ele mentiu sobre tudo. A voz do pai dela preencheu o corredor. Charles Bennett não levantava a voz com frequência. Ele não precisava, mas agora suas palavras eram como trovões pela UTI. Alguém me explique como uma pessoa não autorizada conseguiu acesso ao quarto da minha filha. Rachel fez o que sempre fazia quando estava sobrecarregada. Ela contou. Os azulejos do teto. 27. Os bips do monitor. Mais lentos agora. Diminuindo. Seus batimentos cardíacos. Ainda muitos. Rápido demais. Mas melhor. Ela contou até o pânico recuar. Até ela conseguir respirar sem sentir que estava se afogando. Até a morfina puxá-la de volta para baixo. A última coisa que ouviu foi a voz do seu pai. Perto agora, ao lado da sua cama. Minha filha, eu estou aqui. Você está segura agora. Mas ela não estava segura. Ela sabia disso agora. Ela nunca esteve segura. Charles entrou no quarto como uma tempestade contida em um terno caro. 62 anos. Cabelo grisalho perfeitamente arrumado. Linhas ao redor dos olhos de anos, construindo a Bennett Properties de um prédio de apartamentos para 47 arranha-céus em 3 estados.
Ele enterrou a esposa há uma década. Criou Rachel sozinha. Ela era tudo para ele. Minha filha. Sua voz falhou nas palavras. Ele só a chamava assim quando estava assustado. Pai, eu estou bem. Você não está bem. Sua pressão arterial está 100% de 10. O bebê está em sofrimento e alguém acabou de agredir você na unidade de terapia intensiva. Ela não me tocou. Ela apenas... Rachel parou. O que Vanessa tinha feito exatamente? Gritado. Contado a verdade. Contado tudo a eles. Garrett interrompeu. Sr. Bennett, eu preciso examinar a Rachel, em particular. Eu não vou sair. Eu sou a médica dela. O senhor vai sair. Eles se encararam. Duas forças inamovíveis. Charles assentiu uma vez. Saiu para o corredor. A porta se fechou atrás dele. A doutora Garrett puxou uma cadeira para perto. Ela era médica da UTI há 20 anos. 47 anos. Ela tinha visto de tudo. Sua voz suavizou, mas seus olhos permaneceram perspicazes. Você a conhece? Rachel assentiu. Como? Ela trabalha com o meu marido. O silêncio falava volumes. Rachel, eu preciso te perguntar algo e preciso que você seja honesta comigo. Seu marido foi violento com você? O quê? Não, nunca. Alguém na sua vida fez você se sentir insegura? Eu estou segura. Quer dizer, eu sofri um acidente de carro, mas isso não foi... Rachel parou. Não foi o quê? Não foi intencional? A luz estava verde. Ela tinha certeza de que a luz estava verde. A mulher que estava aqui agora. Ela ameaçou você. Ela estava chateada. Ela está tendo um caso com o seu marido. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ouvir isso de uma estranha tornava tudo real. A doutora Garrett não conhecia Derek. Não conhecia Rachel. Não conhecia o casamento deles. Mas ela viu a verdade em 30 segundos. Eu acho que sim. Sim. Há quanto tempo você sabe? Eu não sei. Talvez 3 meses. Talvez mais. Os sinais estavam todos lá. Mas eu estou grávida. E pensei que depois do bebê. Sua voz falhou. Eu pensei que as coisas melhorariam depois do bebê. As coisas nunca melhoram depois do bebê. Elas se magnificam. O que está quebrado permanece quebrado. Apenas mais alto. Garrett estendeu lenços de papel. Esperou enquanto Rachel chorava. Não a apressou. Não disse que ficaria tudo bem. Apenas sentou ali. Presente. Sólida. Eu vou ser muito direta com você. Aquela mulher veio aqui para intimidar você. Ela conseguiu. Sua pressão arterial é perigosa para você e para o bebê. Eu vou registrar um relatório. Um relatório? Relatório de segurança. Possivelmente, relatório policial. Ela cometeu agressão. Ela não me tocou. A agressão não requer contato físico. Comportamento ameaçador que causa medo de dano. Especialmente contra uma pessoa vulnerável em uma cama de hospital. Rachel, você poderia ter entrado em trabalho de parto prematuro. Só o estresse. A porta se abriu. Charles voltou com um homem que Rachel não reconheceu. Alto, fim dos 40 anos. Quieto. Ele se movia como se estivesse catalogando tudo. Cada detalhe. Cada pessoa. Este é Thomas Caldwell, chefe de segurança da Bennett Properties, ex-detetive. Thomas acenou para Rachel. Senhora Morrison, eu preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu. Os 20 minutos seguintes se misturaram. Thomas fazia anotações em um pequeno caderno preto. A doutora Garrett adicionava suas observações. Clínicas. Precisas. Charles fazia telefonemas. Sua voz baixa e controlada. A voz que ele usava logo antes de destruir alguém. Rachel assistia a tudo da cama do hospital. Seu corpo aqui. Sua mente em outro lugar. Flutuando acima da cena. Observando. A porta se abriu novamente. Nina irrompeu. A melhor amiga de Rachel
desde a faculdade. 34 anos. Designer gráfica. Ainda com suas roupas de trabalho. Tinta nos seus dedos. Verde e azul hoje. Oh, querida. A voz de Nina falhou. Ela correu para a cabeceira da cama. Pegou a mão de Rachel. Apertou. Charles me ligou. Ela estava aqui. A Vanessa estava aqui. Eu sei. Como você sabia? Nina desviou o olhar. Olhou de volta. Seus olhos cheios de lágrimas. Eu sei sobre ela há 6 meses. Eu estava tentando descobrir como te contar. Especialmente com o bebê chegando. Sinto muito. Eu deveria ter te contado. A traição se acumulava em camadas. Derek, Vanessa. Nina sabia. Quem mais sabia? Quantas pessoas estavam guardando segredos? Todo mundo sabe? Não, eu não acho. Eu só descobri porque os vi juntos naquele restaurante no distrito financeiro. Aquele com o bar na cobertura. A maneira como ele tocou nas costas dela. Ninguém que não estivesse dormindo junto toca alguém daquele jeito. Rachel fechou os olhos. 6 meses. Ela engravidou há 7 meses. Ele estava com Vanessa antes do bebê, durante o bebê, o tempo todo. Ele estava com ela quando fizemos este bebê. Oh, Rachel! Eu pensei que estava ficando louca, à distância. O telefone sempre virado para baixo, trabalhando até tarde, voltando para casa cheirando a perfume. Eu perguntei a ele. 3 vezes eu perguntei a ele diretamente. Ele disse que eu estava hormonal. Ele disse que a gravidez estava me deixando paranoica. Ela fez o que sempre fazia quando se sentia louca. Ela escreveu. Cada suspeita. Cada desculpa que Derek dava. Cada vez que ela duvidava de si mesma. O caderno estava em casa na sua mesa de cabeceira. Roxo. Pautado. Cheio de sua própria prova escrita de que ela não estava imaginando coisas. Nina a abraçou mais forte. Você não está louca. Você estava sofrendo gaslighting. Charles retornou. Seu rosto disse a Rachel tudo antes que ele falasse. Derek está a caminho. Ele ainda não sabe sobre o incidente. Eu pensei que você deveria decidir como lidar com isso. O que você quer dizer? Você quer vê-lo? A pergunta pairou no ar. As máquinas apitaram. O bebê chutou. Forte. Raivoso. Como se soubesse. Não. Charles assentiu uma vez. Eu vou dizer a ele. Pai, espere. A voz de Rachel estava mais forte agora. Mais clara. Deixe ele entrar. Vamos fazer isso agora. Todos se viraram. Charles franziu a testa. Nina apertou sua mão. A doutora Garrett se moveu para perto dos monitores. Tem certeza? Charles perguntou. Tenho certeza. Eu preciso ver o rosto dele. Eu preciso dizer isso enquanto ainda tenho coragem. Derek Morrison chegou às 19 horas. Rachel ouviu a voz dele antes de vê-lo. Suave. Preocupado. A voz que ele usava com clientes. Não a voz que ele usava em casa. Eu vim assim que pude. As reuniões se estenderam. Charles estava parado na porta, bloqueando. Estenderam? Ela está acordada? Eu posso vê-la? Ela não quer ver você. Silêncio. Então a risada de Derek. Desconfortável. Confusa. Sinto muito. Eu não entendo. Eu sou o marido dela. Você é muitas coisas. Marido é uma delas. Você quer que eu liste as outras? Rachel podia ouvir tudo pela porta parcialmente aberta. Ela deveria sentir algo. Medo. Raiva. Em vez disso, ela sentiu nada. Vazio. O choque finalmente se dissipando em dormência. Charles, eu não sei o que a Rachel te disse, mas ela tem estado sob tremendo estresse. A gravidez tem sido difícil. Hormônios. Não. A voz de Charles caiu para um tom que Rachel reconheceu. A voz que ele usava logo antes de destruir alguém nos negócios. Não se atreva a culpar os hormônios dela. Eu não estou culpando ninguém.
Eu só estou dizendo que o acidente foi traumático. E talvez ela esteja confusa sobre... Sua amante a atacou e a prejudicou na UTI 2 horas atrás. O silêncio se esticou tanto que Rachel se perguntou se Derek havia ido embora. Então a voz dele, diferente agora, defensiva. Vanessa não é minha amante. Sério, essa é a mentira que vamos usar. Ela é minha colega. Se ela veio aqui, tenho certeza de que estava apenas preocupada. Ela ameaçou minha filha. Ela causou estresse suficiente para que a pressão arterial de Rachel disparasse e colocasse o bebê em risco. Há filmagens de segurança. Há testemunhas. Você gostaria de ver? Rachel ouviu passos. Derek tentando se mover em direção ao seu quarto. Charles bloqueando-o. Saia do meu caminho. O quê? Você vai fazer o quê? Exatamente. Ela é minha esposa. E isso supostamente significa algo vindo de você? A doutora Garrett saiu do posto de enfermagem. Cavalheiros, isto é uma unidade de terapia intensiva. Abaixem a voz ou saiam. Derek viu sua oportunidade. Tentou contornar Charles. Nina saiu do quarto de Rachel. Posicionou-se na porta. Ela disse não, Derek. Ele parou. Olhou para Nina como se a estivesse vendo pela primeira vez. Isso não é da sua conta. Tudo sobre Rachel é da minha conta. Eu sou quem tem estado aqui todos os dias. Onde você estava? Trabalhando, sustentando minha família. É isso que você chama de sustentar? Rachel se obrigou a se sentar. Apertou o botão para levantar a cama. Ela podia vê-los agora pela porta. Derek no seu terno de $1.000. Seu pai no seu terno de $15.000. Nina em jeans manchados de tinta. A doutora Garrett com os braços cruzados. Deixe ele entrar. Todos se viraram. Charles franziu a testa. Rachel, deixe ele entrar. Nós vamos fazer isso agora. Derek entrou lentamente, como se aproximando de um animal selvagem. Seu rosto arranjado em preocupação. O rosto pelo qual ela se apaixonou há 7 anos. 36 anos. Cabelo escuro. Olhos azuis. Bonito de uma forma que fazia as pessoas confiarem nele. Ele era diferente naquela época. Ou talvez não fosse. Talvez fosse ela. Amor, eu sinto muito. Quando soube do acidente, cheguei aqui o mais rápido que pude. Você chegou 3 horas depois do acidente. Eu estava em uma reunião no interior, sem sinal de celular. Certo, interior. Com Vanessa? O rosto dele não mudou. Nenhum tremor. Nenhuma pista. Ele era bom nisso. Ela se perguntou há quanto tempo ele era bom nisso. Vanessa é... Pare. Apenas pare. A voz de Rachel soou diferente para seus próprios ouvidos. Plana. Acabada. Eu não quero ouvir o que você está prestes a dizer. Eu não quero explicações ou desculpas. Eu quero que você vá embora. Rachel, você está chateada. O acidente. O acidente é a única razão pela qual estou vendo as coisas claramente. Você sabe o que acontece quando você fica em uma cama de UTI por 3 dias? Você pensa. Você se lembra. Você soma todas as coisas que não faziam sentido. E elas começam a fazer sentido perfeito. Derek olhou para Charles. Para Nina. Podemos conversar em particular? Não. Eles ficam. Ele se sentou na cadeira ao lado da sua cama. Esticou a mão para a mão dela. Ela a puxou de volta. Há quanto tempo? O quê? Há quanto tempo você está dormindo com ela? As máquinas apitaram. As luzes fluorescentes uniram. Em algum lugar no corredor, a família de outro paciente ria sobre algo. A vida normal continuava, enquanto a dela implodia. Eu não estou dormindo com ela. Rachel, nós somos amigos. Amigos próximos. Talvez tenha cruzado algumas linhas, mas nada físico. Ela veio aqui hoje, para o meu quarto de hospital.
enquanto eu estava me recuperando de um acidente de carro, enquanto estou grávida da sua filha, e ela me disse que você a ama. O rosto dele finalmente mudou. Ela disse isso? Ela disse que você disse a ela que só ficou comigo porque eu engravidei de propósito, que você se sente obrigado. Eu nunca disse isso. Você disse exatamente isso. 14 de setembro, a noite em que te contei sobre o bebê. Você disse que eu te prendi. Você se desculpou depois, mas você disse. Ele fechou os olhos. Eu estava estressado. A empresa estava passando por... Eu não me importo. Eu realmente não me importo mais. A parte mais difícil não é que você traiu. A parte mais difícil é que eu sabia. E eu fingi que não sabia. Porque eu estava grávida. Porque eu estava com medo. Porque eu pensei que poderíamos nos salvar depois que o bebê nascesse. Mas você não pode salvar algo que já estava morto. A voz de Derek endureceu. Tudo bem. Você quer a verdade? Sim. Eu estou saindo com Vanessa há 8 meses. Mas nada aconteceu enquanto você estava grávida. 8 meses. Então, antes de eu engravidar. Não significou nada no início. Foi apenas... Eu não me importo com o que significou. Eu quero que você vá embora. Rachel, vá embora. Saia deste quarto. Saia deste hospital. Eu farei meu advogado entrar em contato com o seu sobre o divórcio. A palavra caiu como uma bomba. Derek ficou pálido. Divórcio? Você não está falando sério. Você está emotiva agora. Os hormônios, o acidente. Charles falou da porta. Ela mandou você sair. Isso é entre mim e minha esposa. Sua esposa acabou de dizer que quer o divórcio. Não resta mais nada entre vocês. Derek se levantou, olhou para Rachel como se estivesse tentando encontrar algo. A mulher com quem ele se casou, talvez. Ela não estava mais lá. Você vai se arrepender disso. Eu já me arrependo. Eu me arrependo dos últimos 2 anos. Talvez mais. Eu me arrependo de ignorar meus instintos. Eu me arrependo de acreditar nas suas mentiras. Mas eu não vou me arrepender disso. Ele saiu. O silêncio que ele deixou para trás parecia pesado, sufocante. Nina se sentou na cama, pegou a mão de Rachel. Você fez a coisa certa. Então por que eu sinto que estou morrendo? Porque você está. A velha versão de você está morrendo. Aquela que se encolheu. Aquela que ignorou a verdade. Ela está morrendo e vai doer por um tempo. Mas alguém melhor está nascendo. A mão de Rachel foi para a barriga. O bebê chutou. Forte. Insistente. Alguém melhor está nascendo. Charlie se aproximou da cama, seus olhos úmidos. Eu tenho orgulho de você. Não tenha orgulho ainda. Eu estou prestes a desmoronar. Então desmorone. Nós vamos te segurar. Thomas Caldwell entrou com um tablet. Sr. Bennett, o senhor precisa ver isso. Ele virou a tela. Filmagem de segurança da garagem do hospital. Marcação de tempo, 3 dias atrás. O dia do acidente de Rachel. O vídeo mostrava o carro de Rachel entrando na garagem. Depois, o carro de Derek. Atrás do carro de Derek, um BMW vermelho. O carro de Vanessa. O ângulo mudou. Mostrou Rachel caminhando até o seu carro. Derek e Vanessa parados ao lado do carro dele, conversando. Vanessa gesticulando com raiva. Derek tentando acalmá-la. Rachel entrou no carro, começou a dar ré para sair. Vanessa entrou no seu carro, seguiu o carro de Rachel para fora da garagem. A voz de Charles ficou gelada. Diga-me que isso não mostra o que eu acho que mostra. A expressão de Thomas não mudou. Eu já chamei a polícia. Eles vão querer examinar o carro de Rachel mais detalhadamente. O relatório do acidente dizia que ela avançou um sinal vermelho. O carro dela está totalmente destruído, mas a dashcam pode ter sobrevivido. Rachel não conseguia respirar. Você acha que a Vanessa causou o acidente? Eu acho que é uma baita coincidência que ela tenha seguido você para fora da garagem. E 12 minutos depois,
Você foi atingida por um carro que avançou um sinal vermelho. As testemunhas não conseguiram identificar o veículo. Ele não parou. Acidente com fuga. As mãos de Charles tremiam. Alguém tentou matar minha filha. 2 detetives de polícia chegaram às 21 North. Rachel contou sua história 4 vezes. O acidente. A visita de Vanessa. O caso de Derek. A filmagem da garagem. A detetive Sarah Morrison, sem parentesco com Derek, ela deixou isso claro imediatamente. Fez anotações detalhadas. Seu parceiro, o detetive Ray Foster, observou o rosto de Rachel enquanto ela falava, procurando pistas por mentiras, pela verdade. Senhora Morrison, eu preciso te perguntar algo difícil. É possível que seu marido soubesse das intenções de Vanessa Pierce? O cérebro de Rachel se recusou a processar a pergunta. O que você quer dizer? É possível que ele soubesse que ela poderia tentar te prejudicar? Você acha que Derek... Ela não conseguiu terminar a frase. A detetive Morrison olhou para o parceiro. Não estamos fazendo nenhuma acusação. Estamos coletando informações. Derek não faria isso. Ele está tendo um caso, mas ele não faria. Ela parou. Não faria o quê? Não deixaria a amante machucá-la? 2 semanas atrás, ela teria jurado que ele não trairia. Precisaremos entrevistar o Sr. Morrison e a Srta. Pierce. Com sua permissão, gostaríamos de colocar um policial do lado de fora do seu quarto até concluirmos nossa investigação. Charles respondeu antes de Rachel. Sim, e eu também vou contratar segurança particular. Depois que os detetives saíram, Rachel sentou no escuro. Nina foi para casa alimentar seu gato. Charles estava na sala de espera, fazendo telefonemas. As máquinas apitavam seu ritmo constante. Seu telefone vibrou. Mensagem de Derek. Precisamos conversar. Por favor, me dê uma chance para explicar tudo. Ela bloqueou o número dele. Outra mensagem. Número desconhecido. Sinto muito pelo ocorrido de hoje. Eu estava chateada. Derek me disse que vocês estavam separados. Eu não sabia que ainda estavam juntos. Podemos conversar? De mulher para mulher? Rachel encarou a mensagem. De mulher para mulher. Como se fossem iguais. Como se Vanessa não a tivesse atacado em uma cama de hospital. Ela tirou uma captura de tela da mensagem, enviou para a detetive Morrison e depois bloqueou esse número também. Derek disse a ela que eles estavam separados há 8 meses enquanto eu estava grávida, enquanto eu estava planejando o quarto da nossa filha. Ele estava construindo uma vida totalmente separada. A porta se abriu. Margaret Walsh entrou com uma sacola para passar a noite. A assistente executiva de Charles, 68 anos, trabalhava para ele há 35 anos. Ela esteve na formatura da faculdade de Rachel, no seu casamento. Ela trouxe sopa quando Rachel teve gripe. Seu pai achou que você poderia querer suas próprias coisas. Eu passei na sua casa. Como você entrou? Eu tenho uma chave. Você me deu uma no Natal passado, lembra? Para emergências. Margaret se sentou na beira da cama. Eu também empacotei algumas coisas do Derek. O suficiente para 1 semana. O advogado do seu pai está entrando com uma ordem de restrição amanhã de manhã. Derek não poderá voltar para casa. É onde eu moro. É onde nós 2 moramos. A casa está no seu nome. Seu pai a comprou para você como presente de casamento. Derek não tem nenhuma reivindicação legal sobre ela. Rachel não sabia disso. Como ela não sabia disso? Eu nunca olhei a escritura. Derek se certificou disso, eu suspeito. A voz de Margaret era gentil, mas firme. Homens como ele precisam de controle. Fazer você se sentir impotente faz parte disso. Eu não sou impotente. Eu sei, mas você esqueceu por um tempo. Você está se lembrando agora. Margaret tirou itens da sacola. O pijama de Rachel, seu cobertor favorito. O caderno roxo da sua mesa de cabeceira.
Eu vi isso. Achei que você poderia querer. Rachel pegou o caderno, folheou páginas da sua própria caligrafia. Datas, caprichos, desculpas de Derek, suas dúvidas, o registro de sua própria lenta desintegração. Eu anotei tudo, como uma louca, como uma pessoa inteligente. Documentação. Sua advogada vai querer isso. Eu não tenho uma advogada. Você tem agora. Susan Mitchell, irmã de Thomas. Ela é especializada em divórcios de alto patrimônio. Margaret sorriu levemente. E em destruir homens que subestimam as mulheres. Rachel fez o que sempre fazia quando o mundo se inclinava de lado. Ela fez listas. Coisas para fazer, coisas para descobrir, coisas para sobreviver. Ela escreveu no caderno. 1. Agendamento com advogada de divórcio. 2. Trocar as fechaduras da casa. 3. Separar contas bancárias. 4. Ligar sobre efeitos do estresse no bebê. 5. Parar de acreditar em qualquer coisa que Derek diga. 6. Descobrir como ser mãe solteira. Margaret revisou por cima do ombro, e o número 7 deveria ser o número 1. Respirar. Eu não sei como respirar durante isso. Sim, você sabe. Você está respirando agora. Elas sentaram em silêncio. Os monitores apitaram. O hospital continuou ao redor delas. Alguém riu no corredor. A vida não parou só porque a dela estava acabando. A mão de Rachel encontrou sua barriga. O bebê chutou. A mão de Margaret cobriu a dela. Ela é forte. Ela tem que ser. O pai dela é um mentiroso e a mãe dela é um desastre. A mãe dela é uma sobrevivente, grande diferença. Charles voltou com café, colocou na mesa sem uma palavra, sentou-se na cadeira perto da janela. Ele parecia mais velho do que esta manhã, cansado, furioso. Eu construí a carreira daquele garoto. Eu dei a ele tudo, uma posição, um futuro, minha filha, e isto é... Ele parou, respirou. Eu vou destruí-lo. Pai, eu não quero que você me convença do contrário. Ele precisa entender o que fez. O que você vai fazer? Nada ilegal, nada que volte para você ou para o bebê, mas ele vai desejar ter pensado 2 vezes antes de trair um Bennett. Margaret se levantou. Eu deveria ir. Charles, você precisa dormir. Eu não vou sair. Eu não disse para sair. Eu disse para dormir. A cadeira reclina. Rachel, se você precisar de alguma coisa. Eu sei. Obrigada, Margaret. Depois que ela saiu, Charles diminuiu as luzes, se ajeitou na poltrona reclinável. Em minutos, ele estava roncando suavemente. Rachel permaneceu acordada, seu corpo exausto, sua mente acelerada. Amanhã, a polícia investigaria. Amanhã, Susan Mitchell ligaria. Amanhã, Derek perceberia que perdeu tudo. Amanhã, sua velha vida terminaria oficialmente. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era Nina. Vi as notícias. Algum repórter postou sobre uma investigação de atropelamento e fuga sendo reaberta. Seu pai age rápido. Rachel não havia pensado na imprensa. Claro que haveria imprensa. A filha de Charles Bennett. Tentativa de assassinato. Caso. Isso estaria em todo lugar. Outra mensagem de Nina. Não leia os comentários. O que quer que você faça, não leia os comentários. Tarde demais. Rachel já estava procurando. A história estava em todos os sites de notícias locais. Esposa grávida de executivo da Bennett Properties, na UTI, após atropelamento e fuga, amante questionada. Os comentários eram exatamente o que ela esperava. Ela provavelmente dirigiu mal por causa do cérebro de grávida. Golpista casou-se com rico, surpresa quando ele traiu. Ambas as mulheres são culpadas por entreterem este homem. Se ela fosse uma esposa melhor, ele não teria se desviado. E pior, muito pior.
Rachel fechou o navegador. Fechou os olhos. Todos terão uma opinião. Todos pensarão que sabem o que eu deveria ter feito de diferente. Nenhum deles estava lá. Nenhum deles sentiu o que eu senti. Nenhum deles importa. O bebê chutou forte o suficiente para fazê-la ofegar. Olivia, lutando, raivosa, viva. Você e eu, minha filha, nós vamos ficar bem. Ela ainda não acreditava, mas ela disse mesmo assim, prática para acreditar. Rachel recebeu alta da UTI no 5º dia. Foi transferida para um andar de maternidade regular para monitoramento. Ela podia andar agora. Lentamente. Suas costelas ainda gritavam a cada respiração. A polícia tinha perguntas. Muitas perguntas. A detetive Morrison retornou com notícias. Eles recuperaram a dashcam de Rachel. A filmagem estava granulada, mas utilizável. Mostrava Rachel parando em um sinal vermelho, a luz ficando verde. Rachel prosseguindo pela intersecção. Então, o impacto do lado do passageiro. O veículo que a atingiu avançou o sinal. Sedã prata. Placa parcial visível. A proprietária registrada. Vanessa Pierce. Rachel sentou na cama do hospital. Processando. Ela tentou me matar. Estamos montando esse caso. Sim. A filmagem da dashcam. A vigilância da garagem. O fato de ela ter aparecido no hospital. Isso estabelece padrão e intenção. Mas vocês ainda não aprenderam. O detetive Foster se ajeitou desconfortavelmente. A senhorita Pierce tem um advogado. Um bom. Ela está alegando que o carro foi roubado naquele dia. Registrou um boletim de ocorrência 2 horas após o seu acidente. Conveniente. Muito. Estamos investigando se o relatório é fraudulento. Se for, ela enfrentará acusações de crime grave além da agressão e tentativa de assassinato, fraude de seguro, registro de falsos relatórios. Isso se soma. E Derek? Os detetives trocaram olhares. A detetive Morrison inclinou-se para a frente. O Sr. Morrison também contratou um advogado. Ele não está falando conosco, mas conseguimos os registros do telefone dele. Ele ligou para a senhorita Pierce 17 vezes no dia do seu acidente, incluindo 2 vezes da garagem do hospital antes de você chegar. O estômago de Rachel despencou. Ele sabia que eu estava vindo para o hospital naquele dia para o meu check-up. Sim, e ele estava lá na garagem com ela. De acordo com a filmagem, eles discutiram. Ela parecia brava. Ele parecia estar tentando acalmá-la. Então você chegou. Então ele não mandou ela fazer isso, mas ele pode ter dito a ela que eu estaria lá. Essa é a nossa teoria de trabalho. Estamos tentando estabelecer se houve alguma conversa sobre te prejudicar. Mensagens de texto, e-mails, chamadas gravadas, qualquer coisa. O detetive Foster acrescentou. Também estamos analisando registros financeiros, apólices de seguro de vida, dívidas, motivo. Derek não precisa de dinheiro. Meu pai paga ele extremamente bem, mas ele pode precisar de liberdade. O divórcio seria caro. Você ficaria com a casa, pensão alimentícia, pensão conjugal. Seu pai o cortaria profissionalmente. Mas se você morresse... Ele parou. Sinto muito. Isso é difícil. Se eu morresse, ele herda tudo. A casa, o fundo fiduciário e sem pensão alimentícia, porque o bebê também teria morrido. As palavras tinham gosto de veneno. Não estamos dizendo que foi isso que aconteceu. Estamos dizendo que é o que estamos investigando. Depois que eles saíram, Rachel sentou sozinha, a verdade se instalando em seus ossos como radiação. Derek não apenas traiu. Ele pode ter planejado o seu assassinato. Susan Mitchell chegou às 42 anos. Esperta, terno caro. Portava-se como alguém que vence. Eu revisei o seu caso. Precisamos agir rapidamente. Quão rapidamente? A ordem de restrição foi protocolada.
Derek não pode chegar a menos de 500 pés de você ou da casa. Eu também estou entrando com uma moção de emergência para congelar todos os bens conjuntos. Isso é necessário? Absolutamente. Homens como Derek, quando percebem que estão perdendo, drenam contas, estouram cartões de crédito, vendem bens. Estamos prevenindo isso. Susan colocou papéis na mesa rolante. Eu preciso que você assine estes. Eles iniciam o processo de divórcio. Estamos citando adultério, abuso emocional e abandono. Abandono? Ele não estava aqui quando você estava na UTI. Ele estava com a amante em Nova York. Isso é abandono. Rachel assinou. Sua mão tremia, mas sua assinatura estava clara. E a Olivia? Custódia? Estamos pedindo custódia física e legal total, com visitação supervisionada apenas. Dada a investigação sobre o atropelamento e fuga e o relacionamento dele com alguém que te agrediu, o tribunal provavelmente concederá. Ele é o pai dela. Ele está sob investigação por conspiração para cometer assassinato. Deixe-me lidar com ele. Você se concentra em se manter saudável e em manter esse bebê seguro. A fúria inundou o corpo de Rachel, quente, purificadora. Ela estava tão focada na mágoa, na traição, na humilhação, mas agora a raiva tomou conta. Eu quero tudo. A casa, custódia total, pensão conjugal. Eu quero que ele perca o emprego. Eu quero que ele seja destruído. Susan sorriu, não gentilmente. Agora estamos falando. Seu pai e eu já estamos trabalhando na destruição profissional, mas legalmente, sejamos estratégicos. Queremos o suficiente para machucá-lo, não tanto que pareça punitivo. Juízes não gostam de ex-esposas vingativas. Mesmo quando seus ex-maridos tentaram matá-las? Especialmente então. Precisamos que você seja a vítima que superou, a mulher digna que só quer o que é justo. Você pode fazer isso? Rachel pensou em Vanessa no seu quarto de hospital, nas mentiras de Derek, na filmagem da dashcam, na sua filha crescendo dentro dela, inocente de todo esse dano. Eu posso ser o que for preciso. Bom, porque o advogado de Derek já está manipulando isso. Eles vão te pintar como uma esposa instável, paranoica, tendo um colapso. A gravidez, o acidente, a influência do seu pai. Eles dirão que você está sendo manipulada. Pelo meu próprio pai? Homens ricos controlam suas filhas. Essa é a narrativa deles. Precisamos contrapor com a verdade. Você é uma mulher adulta que encontrou evidências de um caso, que sobreviveu a uma tentativa contra sua vida, que está protegendo sua filha. Essa é a nossa história. Durante as próximas 2 horas, Susan delineou a estratégia. Entrar com o divórcio, congelar bens, garantir a custódia, construir o caso de tentativa de assassinato, separar tudo na vida de Rachel do que era de Derek. Vai ficar feio. Ele vai lutar, especialmente se a polícia o acusar de algo. Homens como ele não vão embora quietos. Deixe ele lutar. Eu cansei de ficar quieta. Charles chegou quando Susan estava saindo. Ele parecia sombrio. Derek foi demitido. O quê? Com efeito imediato, rescindido por justa causa, violação da política de ética da empresa, especificamente a cláusula sobre conduta pessoal que reflete mal na Bennett Properties. Você pode fazer isso? Eu posso fazer o que eu quiser. A empresa é minha. O advogado dele já está gritando demissão sem justa causa. Deixe ele gritar. Eu tenho documentação do caso dele com uma funcionária subordinada. Vanessa trabalhava sob ele. Isso é um diferencial de poder. Responsabilidade por assédio sexual. Nenhum tribunal vai decidir a favor dele. E Vanessa? Também demitida. Eu queria esperar até a conclusão da investigação policial, mas meu conselho insistiu. Não podemos ter alguém sob investigação por tentativa de assassinato na nossa folha de pagamento. Rachel deveria se sentir vitoriosa.
Em vez disso, ela sentiu dormência. Isso vai destruí-lo. Sim, que bom. Charlie sentou-se ao lado dela, pegou sua mão. Eu preciso que você entenda algo. Isto não é vingança. Isto é proteção. Derek já demonstrou que está disposto a te machucar. Estamos garantindo que ele não possa fazer isso de novo, arruinando a vida dele, dando a ele consequências. Há uma diferença. Ou se houvesse. Rachel fez o que sempre fazia quando precisava se lembrar de quem era. Ela ligou para a mãe, exceto que a mãe dela morreu há 10 anos. Então ela conversou com ela mesmo assim, na sua cabeça, onde todas as conversas importantes acontecem. Mãe, eu não sei como fazer isso. Sim, você sabe. Você sempre soube. Você só esqueceu por um tempo. Eu estou com medo. Bom, o medo significa que você está prestando atenção. Use-o. Ele pode ter tentado me matar. Pode ter? Filha, ele absolutamente tentou. A questão é o que você faz a respeito. O que você faria? Eu incendiaria o mundo dele e plantaria flores nas cinzas. Mas eu sempre fui mais dramática do que você. Rachel riu, depois chorou. Charles fingiu não ver. Naquela noite, sozinha novamente, Rachel procurou o nome de Derek. As notícias estavam por toda parte. Executivo da Bennett Properties, demitido em meio a escândalo de caso. Investigação de atropelamento e fuga da esposa grávida se expande para incluir marido. Pai bilionário destrói a carreira do genro após ataque à filha. Os comentários eram diferentes agora. Bom, homens que traem merecem perder tudo. Espero que o joguem na prisão. O pai é um herói. Finalmente, consequências para esses homens lixo. E ainda assim, a culpa da vítima. Ela deve ter sabido e ficado pelo dinheiro. Ela engravidou para prendê-lo. Karma. Problemas de gente rica. Rachel fechou o navegador, aprendeu sua lição desta vez. As opiniões de outras pessoas eram pesadas. Ela não podia carregá-las. A doutora Garrett a checou antes da mudança de turno. Como você está se sentindo? Fisicamente? Cansada? Dolorida? Com raiva? A raiva é saudável. Use-a para curar, não para se machucar. Como eu faço isso? Você a transforma em limites, em padrões, em uma promessa a si mesma de que nunca mais aceitará menos do que merece. E se eu não souber o que mereço? Você está descobrindo dia após dia, decisão após decisão. Você escolheu deixá-lo. Esse é um bom começo. Depois que a doutora Garrett saiu, Rachel fez outra lista. Coisas que eu mereço. 1. Um parceiro que não mente. 2. Um lar que pareça seguro. 3. Uma filha que cresça sabendo seu valor. 4. Uma vida que não seja cheia de segredos. 5. Confiar nos meus instintos. 6. Ser acreditada quando digo que algo está errado. 7. Ocupar espaços sem pedir desculpas. 8. Ser suficiente exatamente como eu sou. Ela encarou o último, riscou, escreveu de novo. Ser suficiente exatamente como eu sou. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. Ela disse em voz alta, testou como soava. Estranho, errado, como vestir roupas de outra pessoa. Ela disse de novo, eu sou suficiente exatamente como eu sou. De novo, eu sou suficiente. Até que começou a parecer menos uma mentira. Rachel foi para casa no 7º dia. A casa parecia diferente. Vazia. Grande demais. Ecoando. Margaret providenciou um serviço de limpeza. Flores frescas em todos os cômodos. O quarto do bebê terminado. O nome de Olivia em letras de madeira acima do berço. Tudo perfeito. Tudo errado. As coisas de Derek tinham sumido. O lado dele do armário vazio. O escritório dele despojado. Como se ele nunca tivesse existido. Exceto que ele existiu. Por 7 anos ele existiu.
E agora ele era um fantasma na sua própria casa. Rachel andava de cômodo em cômodo, tentando sentir algo. Alívio? Vitória? Liberdade? Ela não sentia nada. Nina ficou nas primeiras 3 noites. Trouxe comida tailandesa. Não fez perguntas. Apenas existiu no espaço. Presente. Sólida. Você não precisa ficar. Eu sei. Eu quero. Por quê? Nina considerou a pergunta. Porque quando minha mãe morreu, as pessoas me deixaram sozinha para sofrer o luto. Elas acharam que eu precisava de espaço, mas espaço é apenas outra palavra para isolamento. Eu precisava de alguém para sentar comigo no escuro. Então eu estou sentada com você. Eu não estou sofrendo o luto. Sim, você está. Você está sofrendo o luto pelo casamento que pensou que tinha, o futuro que planejou, a pessoa que pensou que Derek era. Tudo isso é perda real. Os olhos de Rachel se encheram. Ela chorava tanto ultimamente, constantemente, seu corpo vazando luto como uma ferida. Eu odeio chorar. O choro é apenas o seu corpo liberando dor. Deixe sair. Elas sentaram no sofá, a cabeça de Rachel no ombro de Nina, o bebê chutando entre elas. Ela nunca para de se mover agora. Ela sabe que algo está errado. Bebês sentem o estresse. Ótimo. Eu estou traumatizando ela antes mesmo de ela nascer. Você está sobrevivendo. Isso é diferente. Ela vai se lembrar desta força mais tarde. Às 2 horas da manhã, Rachel sentou-se no quarto do bebê. Luzes apagadas, brilho do poste de rua pela janela. Tudo pronto para um bebê cujo pai pode ter tentado matar os dois. Eu não consigo fazer isso sozinha. Mães solteiras fazem isso todos os dias. Mas eu não consigo. Eu não sou forte o suficiente. Eu não sou corajosa o suficiente. Eu mal estou me aguentando. O bebê chutou forte, doloroso, insistente. Eu sei que você está aí. Eu sei que você está contando comigo. Mas eu estou apavorada de que vou falhar com você antes mesmo de você chegar. Ela colocou as 2 mãos na barriga, a dureza, a vida. Seu pai não me ama. Talvez ele nunca tenha amado. E eu fiquei. Eu fiquei porque estava com medo e desconfortável e me convenci de que era o suficiente. Eu te ensinei que isso era normal, que isso era aceitável. E eu sinto muito. O chute parou. Depois recomeçou, mais gentil, como uma resposta. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando ser melhor. Fazer melhor. Por nós duas. A campainha tocou. 2h30 da manhã. Rachel congelou. Passos. Nina indo verificar. Vozes. Então Nina apareceu na porta do quarto do bebê. É a polícia. Eles têm notícias. A detetive Morrison e Foster estavam na sala de estar. Seus rostos disseram a Rachel tudo antes que eles falassem. Nós prendemos Vanessa Pierce há 1 hora. Rachel se sentou. Suas pernas não a sustentavam. Pelo quê? Tentativa de assassinato, agressão veicular, registro de falsos relatórios. O relatório de carro roubado era fraudulento. Temos testemunhas que a viram dirigindo naquele dia. O GPS do telefone dela a coloca na cena do seu acidente. E encontramos outra coisa. O detetive Foster pegou seu tablet. Mostrou a Rachel mensagens de texto. Vanessa para Derek. Ela está arruinando tudo. Eu não aguento mais. Derek para Vanessa. Eu vou resolver isso. Apenas me dê tempo. Vanessa para Derek. Tempo. Eu te dei meses. Quando você vai deixá-la? Derek para Vanessa. Depois do bebê. Está complicado agora. Vanessa para Derek. Não precisa ser complicado. A marcação de tempo 3 dias antes do acidente. Mais mensagens. Vanessa para Derek. E se ela simplesmente não fosse mais um problema? Derek para Vanessa. Não fale assim. Vanessa para Derek. Eu estou falando sério. E se? Derek para Vanessa.
Essa conversa nunca aconteceu. Vanessa para Derek. Isso não é um não. Rachel não conseguia respirar. Ele sabia. Nós acreditamos que sim. Não estamos acusando ele de conspiração ainda. Mas essas mensagens estabelecem que ele sabia que a senhorita Pierce tinha intenções violentas e não fez nada para preveni-las. Ele também falhou em avisar você. Ele me queria morta. Não podemos provar isso definitivamente. O que podemos provar é que ele sabia que você estava em perigo e deixou acontecer. Isso é negligência criminosa no mínimo. Conspiração na pior das hipóteses. Vocês vão prendê-lo? Amanhã. Queríamos te avisar primeiro. Depois que eles saíram, Rachel sentou no escuro. Nina ao seu lado. Ele me queria morta. Sim. Por 8 meses. Talvez mais. Ele me queria fora. Sim. Eu pensei que estava ficando louca. Eu pensei que estava paranoica e hormonal e louca. Mas eu estava certa. Meus instintos estavam certos. Ele era perigoso. Eu sabia. Em algum lugar no fundo, eu sabia. É por isso que escrevi tudo no caderno. É por isso que continuei fazendo perguntas. É por isso que eu estava com medo. Meu corpo sabia antes que minha mente pudesse aceitar. Nina a abraçou mais forte. Você confiou em si mesma. É isso que importa. Eu fiquei tempo demais. Você saiu quando pôde. É isso que importa. Eu quase morri. Mas você não morreu. Você está aqui. Você está segura. É isso que importa. As mãos de Rachel não paravam de tremer. A adrenalina, o choque, o terror absoluto de entender o quão perto ela chegou. Eu preciso vê-lo. Derek. Sim. Antes que eles o prendam, eu preciso olhar no rosto dele e ouvi-lo explicar isso. Susan Mitchell disse que era uma péssima ideia. Charles proibiu. Nina implorou para ela reconsiderar. Rachel ligou para Derek mesmo assim. Ele atendeu no primeiro toque. Rachel. Deus, eu tenho tentado te contatar. Precisamos conversar pessoalmente. Silêncio. Eu não acho que essa seja uma boa ideia. A ordem de restrição. Eu vou te encontrar em algum lugar público. Cafeteria. Neutro. Por quê? Porque eu preciso entender. Eu preciso ouvir isso de você. Mais silêncio. Então amanhã, 10 horas da manhã, a cafeteria onde tivemos nosso primeiro encontro. Claro, a cafeteria onde ele disse que ela era linda, onde ele disse que nunca havia se sentido assim antes, onde ela acreditou em cada palavra. Eu estarei lá. Ela desligou, se arrependeu imediatamente, depois não se arrependeu. Nina a observou. Você realmente vai fazer isso? Eu tenho que ir. Por quê? O que isso vai mudar? Nada. Tudo. Eu não sei, mas eu preciso olhar no rosto dele sabendo o que eu sei agora. Eu preciso que ele veja que eu sobrevivi a ele. Rachel fez o que sempre fazia antes de conversas difíceis. Ela ensaiou, em voz alta, no espelho, cada coisa possível que Derek poderia dizer. Cada resposta. Cada limite. Sinto muito. Desculpa, não importa mais. Eu nunca quis te machucar. Intenção não é o mesmo que impacto. Vanessa agiu sozinha. As mensagens dizem o contrário. Eu ainda te amo. Amor não se parece com isso. Podemos recomeçar? Não, nunca. Em nenhum universo. Ela praticou até que as palavras parecessem sólidas. Até que sua voz não tremesse. Até que ela pudesse dizê-las sem chorar. Então ela chorou mesmo assim, porque ela não era feita de pedra. Porque este era o homem que ela amou. Porque em algum lugar nos destroços do casamento deles estava o fantasma de quem eles costumavam ser, ou de quem ela pensava que eles eram. Ela dormiu mal. Sonhou com o acidente, o impacto, o som de metal contra metal, o rosto de Vanessa no seu quarto de hospital, a voz de Derek dizendo que não significava nada. Ela acordou às 6 horas da manhã. Vestiu-se cuidadosamente.
Vestido preto, as pérolas da mãe, armadura disfarçada de elegância. Charles insistiu em vir. Você não vai sozinha. Eu preciso fazer isso sozinha. Então eu vou esperar lá fora, mas eu estou indo. Nina dirigiu. Sentou no carro. Eu estarei bem aqui. Se você precisar de mim, mande mensagem. Eu entro. A cafeteria parecia exatamente a mesma. 7 anos depois. O mesmo toldo verde. O mesmo menu de quadro negro. O mesmo cheiro de espresso e canela. Derek estava sentado no canto de trás. A mesa deles. Onde ele a pediu em casamento. Onde eles tiveram seu primeiro aniversário. Onde eles iam todos os domingos, antes que as coisas dessem errado. Ele se levantou quando ela entrou. Parecia mais magro, mais velho. Seu terno caro, mas amassado. Ele não tinha dormido. Rachel. Ela sentou-se à sua frente. Não falou. Obrigado por me encontrar. Eu sei que você não precisava. A polícia vai prender você amanhã. O rosto dele perdeu a cor. O quê? Eles têm as mensagens. Entre você e Vanessa. Sobre eu ser um problema. Sobre me fazer desaparecer. Eu nunca... Ele parou. Fechou os olhos. Eu nunca disse a ela para te machucar. Mas você sabia que ela queria. Eu pensei que ela estava apenas desabafando. As pessoas dizem coisas que não querem dizer. Ela me tirou da estrada, Derek, enquanto eu estava grávida da sua filha. E você sabia que ela era capaz disso. E você não disse nada. Eu não pensei que ela realmente... Sua voz falhou. Eu juro que eu não pensei que ela faria isso. Ele está mentindo. Ele sabia. Ele sabia absolutamente. As mensagens provam isso. Rachel inclinou-se para a frente. Você me queria morta? O quê? Não. Você fez um seguro de vida em meu nome? O rosto dele respondeu antes que sua boca o fizesse. $500.000. 6 meses atrás. Logo depois que eu te disse que estava grávida. O mundo de Rachel se inclinou. Você estava planejando isso? Não. Eu estava sendo responsável. O bebê. A hipoteca. Você estava planejando a minha morte? Você está sendo paranoica. Não. Sua voz cortou como vidro. Não se atreva a me chamar de paranoica. Não depois de tudo. Eu estava certa sobre tudo. O caso. Vanessa. O perigo. Eu estava certa. E você me fez sentir louca por confiar nos meus próprios instintos. Derek esticou a mão sobre a mesa. Ela a puxou de volta. Eu cometi erros. Eu sei disso. Mas eu nunca te quis morta. Você tem que acreditar em mim. Eu não tenho que acreditar em nada do que você diz nunca mais. Rachel, por favor, nós podemos consertar isso. Nós podemos ir para aconselhamento. Ela riu, áspera, quebrada. Aconselhamento? Você acha que aconselhamento conserta a tentativa de assassinato? Vanessa agiu sozinha. Eu não tive nada a ver com... Você teve tudo a ver com isso. Você a criou. Você mentiu para ela sobre estarmos separados. Você a deixou acreditar que ela tinha um futuro com você. Você a incitou e apontou para mim. Isso não é justo. Justo? Você quer falar sobre justo? Rachel se levantou. A cafeteria inteira ficou em silêncio. Ela não se importou. Eu quase morri. Nossa filha quase morreu. Porque você foi muito egoísta e covarde para simplesmente pedir o divórcio como uma pessoa normal. Abaixe a voz. Por quê? Preocupado com a sua reputação? Tarde demais. Ela já está destruída. A cidade inteira sabe o que você é. Derek se levantou também. O que eu sou? E o que você é? Mimada, metida, usando o dinheiro do seu pai para arruinar a minha vida. Sua vida. Ela se aproximou, sem medo, cansada de ter medo. Você arruinou sua própria vida no momento em que escolheu mentir, trair, me colocar em perigo. Isso foi tudo você. Eu te amei. Não, você amou o que eu representava, a filha de Charles Bennett. O acesso, o dinheiro,
o status. Você nunca me amou. Você amou o que eu poderia fazer por você. O rosto dele endureceu, a máscara finalmente caindo. E o que você podia fazer, Rachel? Organizar galas de caridade, gastar meu dinheiro? Você nunca trabalhou, nunca contribuiu. Você era apenas... Apenas o quê? Diga. Você era apenas lá. Decoração. Uma esposa porque eu deveria ter uma. Aí está, a verdade, depois de 7 anos. Ele finalmente disse o que realmente pensava. Rachel sentiu algo mudar dentro dela, não quebrando, assentando, a última peça do luto se encaixando. Obrigada. O quê? Obrigada por finalmente ser honesto. Isso torna ir embora muito mais fácil. Ela se virou para se afastar. Ele agarrou o braço dela. Nós não terminamos. Sim, terminamos. Eu sou o pai dela. Você não pode me impedir de ver minha filha. Rachel olhou para a mão dele no seu braço. Olhou para o rosto dele. Tire sua mão de mim. Ele não tirou. Seu aperto se apertou. A porta da cafeteria se abriu. Charles entrou. Captou a cena instantaneamente. Remova sua mão da minha filha. Derek soltou o braço dela. Recuou. Esta é uma conversa particular. Não há conversas particulares nunca mais. Tudo o que você diz, tudo o que você faz, será usado contra você. Começando agora, isso é intimidação de testemunha, agressão. Eu estou chamando a polícia. O rosto de Derek ficou branco. Ela veio aqui de livre e espontânea vontade. E ela está indo embora agora. Você vai se sentar, terminar seu café e pensar sobre todas as escolhas que te trouxeram aqui. Então amanhã, você vai vestir seu melhor terno e se entregar. Porque se você fugir, eu vou te encontrar. E o que o sistema legal fará com você será gentil, comparado ao que eu farei. Rachel saiu. Não olhou para trás. Nina saiu do carro imediatamente. Você está bem? Ele me agarrou na frente de todos. Ele está desesperado. Charles emergiu, já no telefone. Eu preciso da polícia neste local. Violação de ordem de restrição. Sim, eu espero. Eles voltaram para casa em silêncio. O braço de Rachel formigava onde Derek a agarrou. Não de dor, de raiva. Ele colocou as mãos nela. De novo. Depois de tudo. Em casa, ela tirou fotos das marcas vermelhas no seu braço. Documentou tudo. Enviou para Susan Mitchell. A advogada ligou imediatamente. Isso é perfeito. Quer dizer, eu sinto muito que ele tenha te tocado, mas isso sela a custódia. Nenhum juiz concederá visitas não supervisionadas a ele depois disso. Bom, você está bem? De verdade? Não, mas eu vou ficar. Naquela noite, Rachel sentou-se no quarto do bebê novamente. Desta vez com propósito. Ela não estava mais sofrendo luto. Ela estava planejando. Listas sobre listas. Antes do bebê chegar. 1. Finalizar papéis do divórcio. 2. Testemunhar no julgamento de Vanessa se necessário. 3. Criar fundo fiduciário para Olivia. 4. Mudar todas as senhas e contas. 5. Instalar novo sistema de segurança. 6. Encontrar ajuda de babá para os primeiros meses. 7. Registrar-se em aulas de parentalidade. 8. Atualizar testamento e diretivas médicas, depois que o bebê chegar. 9. Sobreviver ao primeiro ano. 10. Terapia para mim. 11. Construir novas rotinas. 12. Lembrar que eu sou suficiente. 13. Ensinar a Olivia o valor dela. 14. Viver uma vida pela qual vale a pena lutar. Ela colou a lista na parede do quarto do bebê. Visível. Concreta. Prova de que ela tinha um plano além da sobrevivência. O bebê chutou. Forte. Raivoso.
forte. Eu sei que é muita coisa, mas nós vamos conseguir, de alguma forma. Nina a encontrou lá 1 hora depois. Você precisa dormir. Eu não consigo dormir. Meu cérebro não para. Então fale. Me diga o que você está pensando. Rachel olhou para a amiga, sua única constante no caos. Eu estou pensando que eu desperdicei 7 anos. Eu estou pensando que minha filha vai crescer sem um pai. Eu estou pensando que estou prestes a ser uma mãe solteira aos 33 anos com um casamento destruído e um julgamento criminal, e todos olhando e julgando. E eu estou pensando, sua voz falhou, eu estou pensando que eu vou ficar bem de qualquer maneira. Não hoje, não amanhã, mas um dia. Eu vou olhar para tudo isso e entender por que tinha que acontecer. Você vai. Eu prometo que vai. Como você sabe? Porque eu te conheço. Você não desiste. Você nunca desiste. Elas sentaram no quarto do bebê até o amanhecer, sem falar, apenas existindo juntas. O bebê se movendo entre elas. A cidade acordando lá fora. Um novo dia começando, quer Rachel estivesse pronta ou não. Ela não estava pronta, mas ela estava aqui. E às vezes, isso era o suficiente. Derek foi preso às 6 horas da manhã. Rachel não assistiu às notícias. Não precisava. Margaret enviou uma única mensagem. Está feito. A data do julgamento de Vanessa foi marcada para 3 meses depois. Rachel teria dado à luz até então. Os advogados disseram que isso poderia funcionar a favor deles. Simpatia do júri por uma nova mãe. Rachel odiava que seu trauma estivesse sendo estrategizado. Mas ela entendia o jogo. Justiça não era sobre a verdade. Era sobre convencer 12 estranhos. Susan Mitchell entrou com um pedido de audiência de custódia de emergência. A evidência era esmagadora. As mensagens de texto, o seguro de vida, a violação da ordem de restrição. O advogado de Derek argumentou pela custódia conjunta. O juiz riu. Riu de verdade. O Sr. Morrison está sob investigação por conspiração para cometer assassinato contra sua esposa grávida. Eu estou concedendo custódia total temporária para a Sra. Morrison. O Sr. Morrison terá direitos de visitação supervisionada. 1 hora por semana em uma instalação com um supervisor nomeado pelo tribunal presente. O rosto de Derek desmoronou. Rachel não sentiu nada. A primeira visita supervisionada foi agendada para 2 semanas depois. Rachel estava com 35 semanas de gravidez. Exausta, enorme, acabada. Ela encontrou Charles para almoçar no escritório dele. O último andar da Bennett Tower. 40 andares de vidro e aço. O reino do pai dela. Como você está se sentindo? Como uma baleia brava. Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele em semanas. Sua mãe era a mesma coisa. No último mês, ela nela não conseguia ficar confortável. Não conseguia dormir. Não conseguia parar de comer picles. Eu não gosto de picles. Você vai gostar. Dê tempo ao tempo. Eles comeram em silêncio confortável. A cidade se estendia abaixo deles. Rachel pensou em Derek em algum lugar lá embaixo. Demitido. Preso. Esperando pelo julgamento. Você o odeia? Charles considerou a pergunta. Eu odeio o que ele fez. O que ele te fez passar. Mas o ódio requer energia que eu não quero dar a ele. Ele é irrelevante agora. Eu gostaria de me sentir assim. Você vai se sentir. Leva tempo. Primeiro você tem que parar de amá-lo. Depois, você tem que parar de odiá-lo. Então ele se torna apenas uma pessoa que você costumava conhecer. Quanto tempo levou para você com a mamãe? Diferente. Ela morreu. Eu nunca parei de amá-la, mas tive que parar de ficar com raiva por ela ter ido embora. Isso levou anos. A mão de Rachel foi para a barriga. Olivia chutou.
Forte. Constante. Eu estou apavorada de que vou estragar ela. Você vai. Todos os pais estragam. O objetivo não é a perfeição. É a presença. Apareça. Seja honesta. Ame-a mesmo quando ela for difícil. É isso. É isso. É tudo. Rachel fez o que sempre fazia quando se sentia impotente. Ela assumiu o controle de uma pequena coisa. Pediu a Margaret para organizar as roupas de Olivia. Pendurou-as no quarto do bebê por cor. Espectro do arco-íris. Ordem perfeita a partir do caos. Naquela noite, a primeira sessão de terapia de Rachel. Doutora Amanda Winters, recomendada pela doutora Garrett. Especializada em trauma e gravidez. Me conte sobre o acidente. Rachel o recontou. A história toda. O caso. O ataque. As mensagens de texto. A prisão. Tudo. A doutora Winters ouviu. Não interrompeu. Quando Rachel terminou, ela fez uma pergunta. Pelo que você precisa se perdoar. O quê? Você continua dizendo que deveria ter sabido, deveria ter saído mais cedo, deveria ter se protegido melhor. Pelo que você precisa se perdoar? Rachel começou a chorar. Não conseguia parar. Por ter ficado, por ignorar os sinais, por estar tão desesperada para fazer dar certo que me coloquei em perigo, por colocar a Olivia em perigo. Você sobreviveu. Vocês duas sobreviveram. Isso não é fracasso. Isso é vitória. Não parece vitória. Ainda não, mas vai parecer. Rachel saiu da sessão exausta, esgotada, mas algo tinha mudado levemente, imperceptivelmente, como a primeira rachadura no gelo antes da primavera. Na semana seguinte, o advogado de Vanessa contatou Susan Mitchell. Eles queriam um acordo judicial, em troca de testemunho contra Derek, sentença reduzida. Ela está disposta a testemunhar que ele explicitamente pediu a ela para te prejudicar, que ele prometeu que eles ficariam juntos depois que você fosse embora, que ele deu a ela a sua agenda. Rachel sentou-se no escritório de Susan, processando. É verdade? Eu não sei, mas os júris adoram testemunho de co-conspirador. Se ela testemunhar, Derek vai para a prisão por anos. E se ela não testemunhar, ele pode sair livre. Negligência criminosa é difícil de provar sem evidência direta. O que você acha que eu deveria fazer? Susan se inclinou para trás. Eu acho que você deveria fazer o que te deixar dormir à noite. Não se trata de vingança. É sobre segurança. Se Derek sair livre, ele tem direitos parentais. Ele pode lutar pela custódia. Ele pode tornar sua vida um inferno por 18 anos. Rachel olhou pela janela. A cidade lá embaixo. Em algum lugar lá, Vanessa estava na prisão. Derek estava no escritório do advogado dele, ambos destruídos por suas próprias escolhas. Diga a ele sim. Ela pode testemunhar. Você tem certeza? Eu não preciso perdoá-lo para curar. O perdão não é necessário para seguir em frente. Eu só preciso parar de deixar ele morar de graça na minha cabeça. Charles deu um chá de bebê para Rachel. Pequeno. Íntimo. Nina. Margaret. Doutora Garrett. Algumas amigas da faculdade. Ninguém do lado da família de Derek. Eles o escolheram. Os presentes eram práticos. Fraldas. Lenços umedecidos. Mamadeiras. Uma bomba tira-leite. Coisas que Rachel não sabia que precisava. Coisas que as mães dizem umas às outras. Você vai precisar de almofadas de Hamamelis. Confie em mim. Pegue o creme para os mamilos agora antes do hospital. Dormir quando o bebê dorme é um péssimo conselho. Lave a roupa quando o bebê dorme. Rachel absorveu tudo. A sabedoria, o humor, a solidariedade. Essas mulheres estiveram onde ela estava indo. Elas sobreviveram. Ela também sobreviveria.
Naquela noite, Rachel andou pela casa, olhou para ela de verdade pela primeira vez desde que voltou para casa. Era dela, completamente dela. Sem Derek, sem mentiras, sem medo. Ela parou na sala de estar. O quarto onde ele a pediu em casamento, onde eles abriam presentes de Natal, onde ela disse a ele que estava grávida. Todas aquelas memórias, reais e falsas, emaranhadas. Ela se moveu para o quarto do bebê. Este quarto não tinha memórias dele. Ele nunca veio aqui, nunca ajudou a pintar, nunca montou móveis. Este quarto era dela e de Olivia sozinhas. Ela começou a pintar. 2 da manhã. Não conseguia dormir mesmo. Um mural na parede acima do berço. Montanhas. Céu. Estrelas. Uma garotinha escalando. Alcançando. Forte. Nina a encontrou às 4 da manhã. O que você está fazendo? Pintando o nosso futuro. Nina pegou um pincel. Elas pintaram até o amanhecer. O mural crescendo. Transformando. No momento em que o sol nasceu, estava pronto. Uma garotinha em uma montanha. Braços erguidos. Vitoriosa. Ela vai amar isso. Ela vai saber que pode escalar qualquer coisa. O julgamento de Vanessa começou em uma terça-feira. Rachel estava com 37 semanas de gravidez. A doutora Garrett a liberou para comparecer. Com condições. Muita água. Pausas frequentes. Sair imediatamente se as contrações começassem. O tribunal estava lotado. Imprensa. Espectadores. Derek na última fileira. Ele olhou para a barriga de Rachel. Sua filha. A criança que ele nunca segurou. Rachel não o reconheceu. O promotor foi eficiente. Brutal. Ele expôs o caso metodicamente. O caso. As mensagens de texto. A filmagem da garagem. A dashcam. O ataque no hospital. O relatório policial fraudulento. Então ele chamou Rachel para testemunhar. Rachel caminhou até a tribuna da testemunha. Jurou dizer a verdade completa, ela disse. Por 90 minutos, ela recontou cada detalhe. O caso que ela suspeitava, o gaslighting, o acidente, acordar com Vanessa ao lado da sua cama, as ameaças, o medo pelo seu filho ainda não nascido. O promotor mostrou a filmagem da dashcam. O tribunal assistiu em silêncio enquanto o carro de Rachel era atingido, enquanto ele girava e enquanto ele batia. Rachel assistiu também. Viu sua própria morte em terceira pessoa, o momento em que Vanessa tentou apagá-la. Como a senhora se sentiu, Sra. Morrison, sabendo que alguém tentou matar a senhora enquanto estava grávida? Rachel olhou para Vanessa. Olhou para ela de verdade. A outra mulher, a amante, a mulher que a queria fora. Pareceu um despertar. Eu estive dormindo por anos, dando desculpas, ignorando meus instintos. Aquele acidente quebrou mais do que minhas costelas. Ele quebrou todas as ilusões com as quais eu estava vivendo. A senhora em algum momento pensou que seu marido estava envolvido? Sim. E quando a senhora começou a